Coisa linda essa criançada aqui na frente, né? A veiarada aqui também é linda, viu, gente? Só a criançada, não. Que bom que você veio, que bom que você reservou um tempo para estar em comunhão com Deus, em comunhão com o povo de Deus. E buscarmos juntos orientação na palavra de Deus para enfrentarmos a semana que vem por aí. E hoje eu queria falar com você sobre um assunto que a maioria gosta de ouvir. Vamos falar sobre vitória. Você quer vencer? Você deseja a vitória? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 33. Para nós buscarmos orientação de Deus sobre esse tema. Salmo 33, ele é comumente lido do versículo 1 ao 12. Mas eu descobri coisas valiosas do versículo 13 ao 22. Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem na segunda metade do Salmo, a partir do versículo 13 até o versículo 22. Deixa a sua Bíblia aberta e depois da leitura que nós vamos voltar em alguns textos. Diz assim, Salmo 33, a partir do versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia como de ti esperamos. Amém. Amém. Fui motivado a trazer esse tema para vocês, motivado a pensar um pouco sobre esse assunto particularmente, fazer avaliações e reavaliações na vida, motivados por duas coisas. Duas coisas me motivaram a pensar sobre vitória. Primeira, nós nos aproximamos da Páscoa. Estamos caminhando para celebrarmos a Páscoa. E alguns segmentos cristãos enfatizam a Páscoa numa perspectiva assim um pouco mais constrangida, um pouco mais de introspecção, enfatizando o arrependimento que cabe nesse momento e de fato tem relevância. Mas eu tenho descoberto que a Páscoa, o ápice da Páscoa, a coisa mais importante da Páscoa, não é essa autoavaliação nossa, não é. Tem alguns outros segmentos cristãos que enfatizam durante a Páscoa bastante a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a dor que Jesus passou. É relevante e cabe nesse momento, mas também não é o assunto principal da Páscoa. Para mim, meus irmãos, o principal assunto da Páscoa é vitória. Nós não podemos celebrar a Páscoa cabisbaixos. Nós não podemos celebrar a Páscoa sem esperança. O tema maior, o tema principal da Páscoa é vitória. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu os nossos pecados. Jesus venceu as nossas mazelas. Aleluia! A Páscoa é tempo de celebração, de alegria, de festa, de júbilo. Cabe o arrependimento, a contrição? Cabe. Cabe também aquele sentimento de imaginar o sofrimento de Cristo e reconhecer quanto Jesus sofreu? Cabe, mas não são os assuntos mais importantes. O que há de mais relevante na Páscoa é a vitória. Então nós nos aproximamos da Páscoa
e eu fiquei inspirado a pensar um pouquinho mais sobre vitória e compartilhar com vocês. Outra coisa também que me levou a pensar nesse assunto foi que há um tempo atrás eu fiz uma visita para uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim: pastor, quando que eu vou começar a vencer na vida? Eu não aguento mais sofrimento e derrota. Essa foi a perspectiva de uma pessoa que eu visitei há um tempo atrás. E ela me disse isso: quando que eu vou começar a vencer na vida? Eu não aguento mais dor, sofrimento e derrota. Então o tema da mensagem que eu vou compartilhar com vocês é o princípio da vitória. Quando nós começamos a vencer? E eu descobri isso aqui nesses versículos do Salmo 33. Todo ser humano quer ser bem-sucedido, todo ser humano almeja vitória. Eu perguntei aqui se você deseja vitória, nem todo mundo respondeu, né? A minha oração é que você tenha respondido, pelo menos aí interiormente, que você deseja vitória, né? Você que não se manifestou, mas ninguém deseja derrota. Alguém aqui quer perder? Alguém aqui está planejando a derrota para 2023? Ninguém. Todo mundo quer vencer. Todo mundo quer ser bem-sucedido nos estudos. Todo mundo quer vencer na sua formação. Todo mundo quer ser bem-sucedido na carreira profissional, quer a vitória na carreira profissional. Acredito que esse seja o seu desejo também. Todos querem ser bem-sucedidos nos relacionamentos. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, com filhos, pais e filhos, com os demais parentes, né? Todo mundo quer ser vitorioso, ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Ninguém planeja a derrota. Por outro lado, nem sempre a gente ganha. Vez ou outra a gente experimenta algumas frustrações, alguma coisa não dá certo, não é? Faz parte da vida. Mas todos almejam a vitória. Você almeja, não é? Em todas as áreas da sua vida. Então eu quero compartilhar com você hoje o princípio da vitória. Primeiro eu vou falar para vocês aonde não está a vitória. E depois eu vou falar para vocês aonde está a vitória, aonde ela começa. Então vamos começar. Lá no versículo 16 que eu quero ler com vocês mais uma vez. Notem o que diz o versículo 16 desse salmo, meus irmãos. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Primeira lição que nós vamos aprender essa noite: a vitória não está em você mesmo. Você sabia disso? Que a vitória não está em você mesmo? Olha, eu estou assumindo um grande risco declarando isso aqui para vocês, porque nós estamos no tempo da autoafirmação. Está todo mundo se autoafirmando, todo mundo procurando aí um coaching, e o coaching vai levar você à autoafirmação. E ele vai dizer o contrário do que eu estou dizendo. Ele vai falar: a vitória está em você. E eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo: a vitória não está em você. Sabe por que a vitória não está em você, não está em mim? Eu descobri isso. Porque nós somos limitados. Nós somos pecadores, nós somos falhos. A gente acerta de vez em quando? Acerta. Mas erramos e muito. Erramos e muito. A nossa sociedade está nessa vibe, a vibe da autoafirmação. Se você quer, você consegue. Você tem que fazer, acreditar em você, correr atrás dos seus sonhos. São mensagens bonitas, mas de vez em quando a gente sonha bobagem. Nem sempre a gente sonha o que Deus quer para nós. Nem sempre sonhamos de acordo com a vontade de Deus. Desde quando o ser humano sozinho, ele por si só, sabe o que é da vida? Não há rei que se salve. Tem um versículo lá em Jeremias 17 que diz assim: enganoso é o coração. Enganoso é o coração
mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração humano, por si só, é enganoso, erra, vacila, não escolhe bem, tem a tendência de ser egoísta, tem a tendência de ser ganancioso. Por isso a Bíblia afirma que a vitória não está em mim, não está em você. E aqui o salmista está dizendo que o rei não se salva só com o poder do seu exército, o valente não dá conta de resolver todos os problemas da vida só com a sua força, com a sua própria força. O salmista declarando publicamente: a vitória não está em você, povo de Deus. Não está em você. Não tente alcançar a vitória somente pela sua astúcia, somente pela sua habilidade, sem Deus. Não tente alcançar a vitória, porque a vitória não está em você. Segunda lição que eu queria compartilhar com você está no versículo 17, quando diz assim, o salmista nos diz: o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Então, no primeiro momento, o salmista diz: a vitória não está em você. Num segundo momento, ele diz: a vitória não está nos recursos que você tem, naquilo que está à sua disposição, na tecnologia, nos bichinhos, né, que leva a gente para lá e para cá. A salvação não está nos recursos humanos. Não está. Me arrisco a falar isso aqui também, porque nós vivemos numa sociedade que está colocando todas as suas fichas na ciência, na tecnologia, e está dependendo assim de uma forma exagerada dos recursos humanos. Mas a nossa vitória, meus irmãos, não está nos recursos humanos. Porque os recursos humanos também são limitados. São recursos bons? Estão à nossa disposição? Sim. Devemos usá-los? É claro. Vai ser bênção. Não devemos colocar nossa confiança neles. Não devemos depositar nossa esperança e segurança nos recursos humanos, porque são limitados. Por isso o salmista declara aqui: o cavalo não garante vitória. O recurso que está à disposição do rei, que está à disposição do povo de Deus, isso por si só não garante a vitória. Muitas pessoas depositam a sua confiança, a sua segurança nos recursos humanos. A nossa geração confia demais nisso. Por isso a dica aqui é: não deposite a sua confiança, a sua segurança nos recursos humanos. Use-os na medida em que são úteis, essenciais, mas sem depender deles para a sua vida, para o seu futuro. A nossa vitória não está nisso. Então o salmista declara aqui aonde a vitória não está, nem em nós mesmos, nem nos recursos ao nosso redor. Mas ele declara onde a vitória está, e eu quero compartilhar com vocês, ali no versículo 18, quando ele diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, você, por si próprio, não consegue se livrar da morte. E no tempo da fome, daquela escassez, daquela situação que parece irreversível, você não consegue se livrar disso. Nem os recursos humanos que você tem. Mas Deus pode. Então, aonde está a vitória? Está em, repita isso comigo, a vitória está em Deus. Mais uma vez, a vitória está em Deus. O salmista está dizendo isso para nós, a Bíblia está declarando isso, e eu queria que você levasse isso para casa hoje. A vitória está em Deus, não está na nossa própria força,
não está nos recursos que nós temos em mãos. A vitória está em Deus. Tire Deus da sua vida e você já é um fracassado. Tire Deus da sua vida e você já caminha em direção à derrota. Pode ser que você seja muito bem sucedido nos números, dinheiro, bens, talvez fama, sucesso, mas sem Deus, tudo em vão. É nada. É nada. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele considera todas as coisas como refúgio em comparação com a vida em Jesus. Sabe o que é refúgio? Esterco. Ele considera tudo nada em comparação com a vida que ele tem em Jesus. Meus irmãos, o salmista está dizendo aqui que o Senhor olha para aqueles que o temem e abençoa, livra, estende a sua mão, derrama a sua misericórdia, livra a alma da morte, conserva a vida. Ele está dizendo que a vitória está em Deus. Ele está dizendo que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. E eu queria perguntar para você, aonde você tem buscado a vitória? Aonde você tem buscado o livramento, a bênção, a misericórdia, na tua própria força? Nos recursos que estão à disposição? A vitória está em Deus e somente em Deus. O salmista convida a gente a confiar nesse agir soberano de Deus, a confiar nesse agir misericordioso de Deus. Misericordioso. Tem um cântico antigo, meus irmãos, que agora na época da Páscoa faz muito sentido, um cântico que chama Pão da Vida. Talvez a minoria que conheça. O cântico que fala: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas maldições. O caminho que nos traz a paz. É um cântico muito famoso, ficou muito famoso nos anos 90 e fala sobre o sacrifício de Jesus. Quem escreveu esse cântico, o autor dele, foi um pastor que faleceu há poucos anos, se eu não me engano, ano passado ou ano atrasado, vítima de um câncer muito raro. E eu acredito que foi a última palavra pública desse pastor. Ele falou o seguinte, falou: meus irmãos, quando eu oro pela minha doença, eu oro pela cura plena. Eu creio na cura plena. Ele declarando isso. Mas Deus, Ele já me garantiu uma vitória muito maior. Então, se a cura não vier, e se eu for me encontrar com Jesus, isso é infinitamente melhor. Olha a perspectiva que essa pessoa tem, ou teve e compartilhou com outros. Num momento de extrema luta, de extrema dor, ele diz que está orando pela cura plena. Sua igreja, sua família, todos orando pela cura plena. E nós precisamos crer que Deus cura. Deus não cura? Foi o tema da nossa reunião de oração essa semana. Deus cura. Deus faz milagre. Jesus está curando hoje ainda. Mas se Ele não curar, e aí? Fomos derrotados pela doença? Não. Se a nossa vida está em Deus, ainda somos vitoriosos. Paulo declarou isso lá em Romanos 8, que apesar da gente ser como ovelhas sendo lançadas no matadouro, né, nós somos mais que vencedores. Mesmo enfrentando dor, passando luta, sofrimento, mesmo sem entender muita coisa na nossa vida, nós somos mais que vencedores. Essa é a esperança, a perspectiva que nós temos.
Porque a nossa vitória não vem da nossa própria força, nem dos recursos, mas vem de Deus. Essa vitória é plena. Essa vitória ultrapassa as nossas limitações. Essa vitória supera as nossas fraquezas, debilidades, a nossa mortalidade. Essa foi a perspectiva do pastor Cláudio, que foi quem eu disse, que faleceu uns anos atrás, que orou pela cura plena, mas sabia que se a morte chegasse, ele estaria infinitamente melhor na presença de Jesus. Isso é vitória. É a vitória que está em Deus. Então o salmista nos ensina, meus irmãos, a não depender totalmente da nossa própria força, nem do nosso recurso, mas depender totalmente de Deus. É claro que ao dependermos de Deus, Deus vai nos fazer usar a nossa força, os nossos recursos para aquilo que Ele quer. Mas a vitória vem dele, não vem do recurso. A vitória vem dele, não vem da nossa própria força. A vitória está em Deus. E a última lição que eu queria compartilhar com vocês, para a gente levar para casa, essa primeira mensagem. Eu vou fazer outras, viu, sobre vitória. Cheguei à conclusão que uma só não dá. E que todo mundo quer, né, vencer. Então nós precisamos falar um pouquinho disso. A última lição que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 15. Olha mais uma vez comigo aí. Ele que forma o coração. Vamos ler o 14 também, aliás, o 13 também, vai valer a pena. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O salmista está dizendo que Deus conhece a mim, conhece a você. Conhece os nossos atos, as nossas obras, mas conhece principalmente o nosso coração. E eu queria dizer para você, meus irmãos, que o princípio da vitória é aqui, é o coração. É aqui que começa a vitória. Se o teu coração não estiver em Deus, você pode colocar toda a tua força, todo o teu recurso, não vai dar em nada. O coração é o lugar onde começa a vitória. Sabe por quê? Porque eu acredito que a maioria dos nossos inimigos talvez estejam aqui. As principais vitórias que a gente precisa conquistar talvez sejam aqui, as do coração. Sabe, aqueles inimigos, aquelas fraquezas, aquelas culpas, aqueles pecados que só eu e Deus conhecemos e só você e Deus conhecem. É aqui que a gente começa a vencer, é no coração. É aqui que Deus começa a trabalhar, é no coração. Ele forma o coração, Ele sabe do que nós fizemos, não fizemos, do que realmente nós somos. A nossa tendência é investir na aparência, naquilo que as pessoas vão ver. Deus quer investir no coração, naquilo que ninguém está vendo. Mas é o lugar que importa. Deus conhece o teu coração. Por isso eu queria incentivar você a resolver as pendências do coração. O que está no teu coração hoje que precisa ser resolvido? Hoje. Resolva as pendências do coração. Nós menosprezamos o quão importante é isso, meus irmãos. É bem provável que talvez a gente ainda não tenha vencido em algumas áreas da vida por não resolver algumas pendências do coração. Mas Deus conhece. O Deus que nos leva à vitória está em Deus, descobrimos isso hoje. Quer começar a trabalhar, a nos levar para o caminho da vitória, trabalhando no coração. Então não adianta esconder nada. Não adianta tentar empurrar a poeira para debaixo do tapete.
o que nós precisamos resolver no coração hoje. Tem alguma pendência? Eu ouso dizer aqui, meus irmãos, que se nós não resolvermos, nós não vamos chegar na vitória. Talvez uma vitória parcial, talvez uma meia vitória, nem sei se existe, né? Meia vitória. Mas se fosse futebol ia ser empate. Na vida não funciona. Ou a gente ganha ou não, né? Ou está dando certo ou está dando errado. Não tem meio termo. Por isso nós precisamos resolver as pendências do coração. E Deus sabe, Deus conhece, e Deus quer que a gente comece por aqui. Deus quer que a gente comece a experimentar a vitória na vida com Jesus, na nossa vida com Deus, na fé, na espiritualidade. É por aqui. É por aqui. Sem resolver as pendências do coração, você não vai alcançar a vitória. Nem eu, nem ninguém. Resolva as pendências do coração. A vitória não está em você, meu irmão, minha irmã, nem nos seus recursos. A vitória está em Deus e ela começa no coração. Vamos levar isso para casa? Vamos fazer o que nós aprendemos com a missionária Isolina? Para quem que nós podemos contar isso? Que a vitória não está no nosso recurso, na nossa força, mas está em Deus e começa no coração. Você pode compartilhar isso com alguém essa semana? Um grande desafio compartilhar isso com alguém. Mas vamos voltar para o primeiro desafio? A gente pensar no nosso coração, descobrimos que a vitória está em Deus e que Ele começa a trazer essa vitória pelo coração. Vamos orar sobre isso agora? Queria convidar você a fazer alguns instantes de oração. E depois de nós orarmos pela mensagem que nós ouvimos, eu queria convidar você, se você está precisando de vitória em alguma área da tua vida, seja pessoal, seja familiar, seja espiritual, eu queria convidar você para vir aqui à frente e nós vamos orar especificamente por isso. Pedir para que Deus toque nesse problema, nessa pendência, nessa situação. Talvez algo que você não está conseguindo resolver, algo que não está caminhando, não está andando, não está dando certo. Vamos clamar a Deus por isso? Então, assim que eu fizer a primeira oração, quem quiser, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma outra oração, intercedendo pela vida de cada pessoa que se manifestar. O pessoal da galeria que está em cima, se quiser se manifestar também, fique em pé aonde você está, não precisa vir aqui à frente não, que nós vamos orar também. Então feche os teus olhos e vamos pensar sobre o que nós descobrimos aqui, o que o Espírito Santo nos trouxe essa noite através da palavra de Deus. Você tem buscado vitória em você mesmo? Você é importante, você é capaz, mas limitado, limitada. Você não é capaz de resolver todos os problemas. Não tente controlar isso na tua vida. Os teus recursos financeiros, materiais, a tecnologia, a medicina, os remédios, eles não resolvem todos os nossos problemas. São úteis, importantes, mas talvez, pode ser que alguém esteja confiando demais nisso. A vitória está em Deus. Repita isso comigo mais uma vez. A vitória está em Deus. E o teu coração, como é que está? Tem alguma pendência? Algo que você está precisando chamar Deus para trabalhar especificamente? Diretamente?
alguma culpa, algum erro, alguma situação sem direção, sem solução. Coloque isso na presença de Deus. Fale para Deus começar a trazer a vitória pelo teu coração. Para que Deus trabalhe primeiro no teu coração. Ele forma o nosso coração, Ele sabe, meus irmãos. Ele sabe. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos deu de presente a vitória, Pai. A vitória nós temos em Cristo Jesus. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado. Louvado seja o teu nome, porque nós cremos que em Jesus somos mais que vencedores, Pai. Mas nesse mundo, nessa vida, nós experimentamos situações difíceis, situações onde a gente se vê limitado. Buscamos os recursos, investimos toda a nossa força, mas em muitas situações não é suficiente, Pai. Nós precisamos do Senhor. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra nos ensina que a vitória está em Ti, tão somente em Ti, Pai. Precisamos dos recursos, precisamos da nossa habilidade, mas sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Precisamos do Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor comece a trabalhar o nosso coração, Pai. Nos ajuda a eliminar as pendências do coração, aquilo que está mal resolvido, aquilo que precisa ser melhor administrado, aquilo que precisa de direção, aquilo que precisa de arrependimento, aquilo que precisa de quebrantamento, Pai. Trabalha no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Nos leva para o caminho da vitória, que nós sabemos que esse caminho é Jesus, é caminhar com o Senhor, Pai. E nós queremos ver cada irmão, cada irmã celebrando a vitória na vida pessoal, na vida familiar, profissional, Pai. Por isso, trabalhe nos corações, no nome de Jesus. Pai. Trabalhe os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser vir à frente, nós vamos orar também. Pedir para o pastor Valdo vir aqui comigo, nós vamos estender as mãos sobre todos aqui e vamos clamar. Senhor, tua igreja se apresenta aqui diante de ti, Pai, reconhecida de que precisa da tua intervenção, Pai, precisa da tua mão poderosa, Pai, agindo em alguma área da vida, Senhor Deus. Eu não sei que vitória que cada irmão aqui precisa, Pai. O Senhor sabe. O Senhor está ciente. O Senhor sabe dos detalhes, Senhor Deus, da vida de cada um. Sabe do anseio do coração de cada um. O Senhor é o nosso pastor maior, Pai. Por isso nós clamamos, estende a tua mão de misericórdia. Nós acabamos de ouvir isso na tua palavra, Pai. O teu povo anseia, espera pelo teu agir misericordioso, Pai. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, age na vida de cada irmão e irmã, Pai, com poder, trazendo direção, tirando as dúvidas, ministrando a cura, Senhor Deus, trazendo, Pai, a palavra do teu Santo Espírito, Senhor Deus, talvez um consolo, talvez, Senhor Deus, um ânimo, força, seja qual situação for, Pai. Se alguém estiver enfrentando uma investida do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Se alguém estiver enfrentando uma doença difícil, nós clamamos, ministra a cura, Pai. Se alguém está enfrentando, Pai, um momento de desemprego, de dificuldade financeira, nós clamamos também, trabalha essa vida, Pai,
traz o recurso, traz o trabalho, Senhor Deus, traz o ânimo para conseguir o pão, Pai. Não deixa nada faltar na vida de cada um desses irmãos, Pai. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa derramar da Tua providência, seja ela material, espiritual, emocional, que em cada caso, Senhor Deus, especificamente, o Senhor toque, o Senhor entre, o Senhor mude a história, Pai, desses irmãos em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui clamando como igreja, que cremos no agir do Senhor, cremos que a vitória está em Ti, Pai. Por isso te buscamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se sentar.